Fala pessoal, vamos resolver mais uma questão para vocês. Dessa vez uma questão de matemática feita pela CESP no concurso da Polícia Militar de Alagoas de 2021. E a questão é sobre funções exponenciais, já dando um spoiler para vocês. E quem faz concurso, principalmente da CESP, sabe o quanto ela é punitiva. Então é muito importante que você saiba fazer essas questões, principalmente de funções, porque geralmente são questões que, se você tiver uma boa base, que é o que a gente pretende construir aqui com vocês, vocês vão conseguir ser diferenciais nesse concurso que tem uma concorrência enorme. Então vamos lá direto para a questão para que a gente possa conseguir resolver da melhor forma possível e vocês aprenderem sobre o conteúdo e sobre a questão. É uma questão sobre funções, como eu já falei, ela dá uma situação hipotética que um corpo tem uma temperatura inicial de 36 graus Celsius e está em um ambiente cuja temperatura é de 20 graus Celsius. Nesse ambiente, ela diz que vão demorar 20 minutos para que a temperatura inicial do corpo caia para 28 graus, ou seja, ele já está dando o primeiro indício da nossa função aí. E ele fala que o corpo ele vai ser modelado por uma certa lei, que é a lei de resfriamento de Newton, e que a função vai ter uma temperatura do corpo em função do tempo dado em horas. Importante anotar que esse negócio vai ser dado em horas. E ele dá a nossa função, diz que Tc é a temperatura inicial do corpo, T é a temperatura do ambiente, e diz que é correto afirmar que a constante K é igual a log de 27 na base 10. Vamos ver então como é que a gente vai resolver isso daí. Primeiro passo de tudo, anota os dados iniciais. Pega tudo que a questão deu pra gente e dispõe no papel que você estiver fazendo a resolução. O primeiro é que a temperatura do corpo inicial é de 36 graus Celsius, a temperatura do ambiente é 20 graus Celsius e ele dá a nossa função de temperatura em função de tempo. Essa função de temperatura em função de tempo, ele diz que após 20 minutos a temperatura do corpo ele alcança 28 graus, ou seja, a temperatura, a função de temperatura aplicada a 20 minutos é igual a 28. Isso vai ser um passo importantíssimo para a gente resolver essa nossa questão. E também ele pede o tempo em horas. E o que é que diz o tempo em horas? Ele dá 20 minutos para a gente atingir 28 graus. Então, 20 minutos para transformar em horas. Uma hora ela tem 60 minutos. Se a gente fizer aqui 20 por 60, isso daqui vai dar um terço de hora. 20 minutos é um terço de hora. 20 vezes 3 é 60 minutos, que é uma hora, beleza? E a gente vai aplicar essa função para 20 ou um terço de hora, barra minutos aí, que é t de um terço. No t de um terço, a gente vai ter Tc, que é quem? 36, menos 20, que é a temperatura do ambiente, vezes 10 da função, menos K, que é o que a gente quer achar, vezes T, que o T, o Tzinho que ele está aplicado aqui, ó, um terço, menos K vezes um terço, mais 20, ok, só substituição de valores. Vamos continuar o nosso passo a passo. A gente sabe que isso daqui, aplicado, é 28 graus Celsius. Então a gente teria aqui um 28, e eu já passei esse 20 aqui que está positivo para o outro lado, tendo 28 menos 20. Esse 16 vem dessa subtração aqui de 36 menos 20, vezes 10 elevado a menos K vezes um terço, ok? Então o que é que a gente tem aqui? A gente vai ter 8, que é 28 menos 20, igual a 16 vezes 10 menos K vezes um terço, beleza? Vamos agora para a parte final do nosso exercício. Perceba que a gente já está acabando, pouco tempo, não precisa de muita coisa para a gente entender e fazer essa questão, e pode ser um ponto garantido na sua prova que você vai fazer. Aplicando a função para esses 20 minutos ou um terço de hora, que é a continuação, né, do que a gente está fazendo, a gente vai ter aquela parte onde a gente parou nossa equação. Perceba aqui, eu posso simplificar essa equação, porque o 8, ele é divisível, 16 é divisível por 8. Se você dividir por 8 os dois lados, você vai ter 1 aqui desse lado ficando, e 2 aqui, que é o 16 vezes 10 elevado a menos K vezes um terço. Isso dá para a gente 1 igual a 2 vezes 10 elevado a menos K vezes um terço. A gente pode, o que é que a gente fez agora? A gente aplicou logaritmos de base 10 dos dois lados. Por que a gente aplica isso? Como essa função ela tem uma igualdade, a gente pode aplicar logaritmos dos dois lados, da mesma forma que a gente poderia aplicar a base E exponencial dos dois lados, a gente poderia fazer divisões dos dois lados. A gente tem se a gente tem uma igualdade, a gente pode fazer isso, contanto que a gente aplique dos dois lados. E essa parte aqui da equação, ela está simplificada, né? Ela já está com propriedade de logaritmo aplicada. Quais são as propriedades? Propriedade que logaritmo de A vezes C na base B é igual a log de A na base B mais log de C na base B, que é isso que aconteceu aqui, ó. Se a gente aplica, a gente teria log de 2 vezes 10 elevado a menos K vezes um terço na base 10. A gente só separou essa multiplicação, log de 2 na base 10 mais log de 10 na base 10 elevado a menos K vezes um terço.
O que é que a gente sabe? Que log de 10 na base 10 é igual a 1. Isso é propriedade do logaritmo. E que quando a gente tem um log de ax na base b, a gente pode escrever como x vezes log de a na base b. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente sabe também que log de 1 na base 10 é igual a quanto? Igual a zero. Então, a gente vai desconsiderar esse log de 1 na base 10, porque log de 1 em qualquer base é igual a zero, beleza? Então, o que é que a gente faz aqui? Isso daqui é igual a 1. Esse menos k vezes 1/3, ele passa para cá para fora, multiplicando, aí fica menos k vezes 1/3 vezes 1, que é log de 10 na base 10, igual a 1, mais 2. Como esse menos k vezes 1/3 fica vezes 1, ele vai passar para o outro lado positivo, e a gente vai ter k sobre 3 igual a log de 10, log de 2 na base 10. A gente passa simplesmente esse 3 multiplicando para o outro lado, a gente vai ter que k é igual a 3 vezes log de 2 na base 10. E o que foi que a questão falou para a gente? A questão falou para a gente que k era igual a log de 27 na base 10. Ou seja, a situação apresentada pela questão ela é errada. E aí a gente finaliza essa questão. Ela não é difícil, ela só precisa que a gente tenha um pouco de prática com logaritmos. Isso exige que a gente faça bastante questões, de fato. Mas se você tiver com isso fresco na mente, essa questão pode ser um diferencial para você na hora da prova. A gente acaba por aqui esse vídeo e esse exercício sobre a CESP. Se vocês gostam dessas questões de concurso, podem mandar que a gente vai continuar fazendo. Vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, deixem um comentário, siga a gente no Instagram, para que a gente possa estar continuando fazendo tudo isso que a gente vem fazendo. Fazer exercícios, resolver questões com vocês, trazer talvez um conteúdo específico para a gente revisar, fazer bem rapidinho assim, de 5 a 10 minutos, uma revisão geral sobre um conteúdo qualquer, funções, equações, o que for. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.